Desculpa. Não, ia só complementar que o Mato Grosso, como o estado com DNA agrícola, e que hoje, comprovadamente, é a locomotiva econômica do Brasil, tem sim que se posicionar. Porque se a gente depender do governo federal para fazer esse tipo de anúncio, esse tipo de crítica, isso nunca vai ser feito. O Brasil vai aceitar todas essas imposições, vai ficar por isso mesmo, e quem vai perder é o próprio Brasil. Então, o Mato Grosso está corretíssimo de assumir a liderança nessas questões. Eu sei que eles têm trabalhado muito fortemente nessa frente de mostrar toda a sustentabilidade que existe na produção mato-grossense, indo na China, divulgando as ações sustentáveis de integração, inclusive até com os povos indígenas, com pequenos produtores, enfim. Eles têm feito um papel exemplar aí na divulgação do agronegócio moderno do Brasil. Então, tá de parabéns, governador Mauro Mendes. Agora, Aproveitando posso até, chorar um negócio viu? aqui, Olha aí, Anselmo? Paulo, olha aí no comentário, Virgínia Mendes, parabéns a todos vocês pelo programa. Quero mandar um beijo para Ah, muito Virgínia. obrigado, Vini. Estou vendo aqui no chat. Virgínia, o Eu Mauro. queria chorar uma coisa aqui. A gente está falando do Mato Grosso, Vai que é lá, um pô. estado espetacular, do agro, etc. Mas uma coisa que me chama muita atenção, e eu tenho falado muito isso, hoje inclusive falei sobre isso numa live com o Monark, onde tinham milhares de pessoas nos assistindo, é que o agro brasileiro precisa se unir para construir um grupo forte de mídia. Por quê? Porque muitas dessas legislações, muitas dessas ações, elas acontecem porque eles dominam a narrativa na imprensa. E com isso conseguem pautar. Existe uma coisa chamada, de novo, né? Hoje eu estou falando muito no meu curso aqui, mas existe um negócio em jornalismo chamado agenda setting. Em português se chama hipótese do agendamento. É uma teoria de opinião pública que diz o seguinte: a mídia, a grande mídia, ela tem o poder de determinar o assunto que vai ser discutido e como esse assunto vai ser discutido. E eles fazem isso da seguinte maneira: eles pegam uma notícia e estampam ela na capa de todos os jornais. A notícia que interessa a agenda deles. Por isso que o nome é Agenda Theory, né? Hipótese do agendamento. Então, os caras pegam, por exemplo, digamos, tem um incêndio aí no Mato Grosso. E os caras pegam esse incêndio e transformam no grande incêndio da história. Globo, Jornal Nacional, Fantástico, blá, blá, blá. E a sociedade inteira passa a discutir. Pô, tá vendo? Tá tendo um incêndio no Mato Grosso que foi um agricultor que, tá vendo? Isso é um problema da sociedade. Blá, 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 fantástico, não sei o quê. No dia seguinte tem uma decisão judicial. 3 meses depois tem um projeto de lei. E é assim que a coisa é feita. Ao mesmo tempo que eles conseguem que o que eles não querem que seja discutido suma, desapareça. Então você tem uma grande notícia que o Brasil teve. O PIB, quem sustentou o PIB no primeiro trimestre brasileiro foi o agro. Onde que você viu isso? Pouquíssimos lugares. O nome disso é agenda setting. E aí eu olho o agro brasileiro super poderoso, bilionário, e não vejo iniciativas do agro, seja de apoio a iniciativas como o Braddock Show, que é absolutamente louvável e fantástico, e que deveria ter um peso e um apoio colossal das empresas de agro. Você estava falando da ProSoja, a ProSoja está preocupado com as ONGs, devia estar financiando o Braddock Show. Não sei se está, porque eu não sei quem financia o Braddock Show, mas eu tô Aqui, só ó. dando um exemplo. Aqui a ProSoja tá com a gente, aqui a logo, ó. Ótimo. Parceiro do Braddock Devem Show. despejar caminhões de dinheiro para que Aí o sim. Braddock Show compre uma rádio, para que o Braddock Show se expanda, crie uma estrutura, uma grade de programação, contrate muitos comentaristas, porque assim, aos poucos, vocês vão ganhando voz. Porque senão, fica só a Globo falando. Não adianta ficar dono de repetidora local da Globo. Não adianta, porque quem determina o conteúdo é a matriz. Aí a matriz liga e fala: não quero que fale isso no programa regional de hoje. Aí você vai ter que fazer. Você vai ter que ir lá e falar: pô, não vou ter que fazer. Então, mídia é barato. Hoje, com 2 milhões de dólares, você constrói um grupo de mídia. Antigamente não conseguia, você precisava de 300 milhões de dólares. Hoje, com 2 milhões de dólares, você monta uma televisão. Então, 2 milhões de dólares para mim. Para mim, pro Nicolas, pro Anselmo, não. Mas para mim e pro Nicolas é muito dinheiro. Agora, Pro Anselmo, não. Pro Anselmo, não. Cara... Pro Anselmo, shows ali, pro Anselmo ó, ele sabe Ô, que Nicolas, não. me defende você aí.
Mas, Dois, mas dois shows do Anselmo já tá pago. Seria nós bom se temos que fosse. ter, nós tínhamos que ter todos os grandes grupos do agro por trás de iniciativas como o Braddock. Então as pessoas muitas vezes. Que é louvável, que é de um grupo de pessoas que foi lá, meteu a cara, foi na frente e falou: vamos fazer. E vai lá do seu jeito e vai fazendo. Agora, isso precisava ser uma iniciativa gigantesca. E eu faço esse apelo porque eu acho que o agro, eu acho que o Brasil tem algumas portas de salvação. O cristianismo é uma delas, mas o agro é uma delas. Financeiramente, o agro é uma delas. Então, pô, o empresário americano. Você vê, qual foi a primeira coisa que o Elon Musk fez? Comprou uma empresa de mídia gigantesca, que é o Twitter, para poder dar voz às ideias que ele achou que eram importantes. E o Mal faz isso também. O Carlos Slim é um dos maiores acionistas, o bilionário mexicano, é um dos maiores acionistas do The New York Times. Você acha que o The New York Times vai falar alguma coisa ruim do México ou da China, que é o maior parceiro do Carlos Slim? O Jeff Bezos foi lá e comprou o Washington Post. Então por que algum bilionário do agro, empresas bilionárias do agro, não compra um jornal moribundo desses do Brasil e monta um grupo forte de mídia por trás? Isso precisa ser feito. Isso precisa ser feito. Se não fizerem, porque muitas vezes o empresário brasileiro não quer se indispor, em primeiro lugar, só precisa saber, tem como fazer isso sem você aparecer. Você pode ter influência sem aparecer que você tem influência. Mas, em segundo lugar, se você não fizer isso por medo de retaliação, medo disso, medo do STF, medo daquilo, vai acontecer isso que está acontecendo. As pautas vão te apertar e vão te enforcar e você vai ficar sem nada. E o nosso povo vai ser escravizado. Então esse é o momento de choro do Paulo Figueiredo em relação ao Mato Grosso, ao agro, ao que dá para ser feito, uma exortação para que a gente faça mais e apoiar o Braddock é importante nessa direção. Mas isso que o Paulo está falando faz todo sentido e explica um pouco o porquê que o agronegócio é tão mal visto pelos grupos de mídia. Por que isso? Porque eles não investem em patrocínio. Historicamente, nunca investiram. Por quê? Porque eles produzem commodity, eles não estão na ponta, eles não precisam divulgar os seus grandes feitos. Você pega a lista de anunciantes aí da Rede Globo, quem que tem do agro? Não tem ninguém do agro. Mas tomar cuidado para não financiar o inimigo, tá? O JBS, né, divulgando o Friboi, mas por quê? Porque eles estavam na ponta ali, eles estavam querendo consolidar uma marca, e os irmãos Batista ganharam muito dinheiro com isso, mas muito mesmo. Eles botaram muito dinheiro ali, mas ganharam muito mais. Mas você pega a lista de patrocinadores da Globo, não tem. E mais curioso ainda, se você for ver aquele projeto Agro é Pop, não são empresas do agro que patrocinam aquilo. Historicamente, nunca teve uma empresa do agro que patrocinou aquilo. Esses dias mesmo eu estava assistindo ali, atualmente é o Banco Bradesco, que é um banco que quer vender produto para o produtor rural, e a Volkswagen, que quer vender caminhonete para o produtor rural. Não são empresas do agronegócio. Então, aquilo que o Paulo estava falando, o Carlos Slim é dono do jornal, ninguém vai falar mal do México ou da China. Agora, aqui no Brasil, as empresas elas não são donas de nada e nem sequer são patrocinadoras do veículo. Eles não vão ter nenhum problema em falar mal do setor, mesmo que de forma tendenciosa. Por outro lado, você vai ver quem que são os maiores anunciantes. Geralmente, redes de varejo, de cosméticos naturais. Então, essa pauta natureba vende. É uma coisa que eles estão vendendo coisas caras. Eu sempre digo, em relação aos orgânicos, né, com o varejo principalmente. O supermercado, ele não vai fazer você almoçar 2 vezes, mas ele pode fazer você gastar 2 vezes mais no seu almoço. Então, por isso que você sempre vê os produtos de maior valor agregado em destaque. Então, você pode até ver no jornalzinho ali que vão ter produtos populares ali com preços competitivos, mas quando você entra lá no supermercado, o grande destaque, as áreas nobres ali, vão estar para os produtos orgânicos, produtos onde a margem de lucro é muito maior. Então, o agro deveria sim se mobilizar, se não investindo um pouco mais em mídia nesses grandes grupos,
com a contrapartida de ter pelo menos uma cobertura isenta, não é querer comprar a opinião do jornal, mas é falar, opa, peraí, a partir de agora você vai ser isento aqui, fazer jornalismo, ok? Ou se não, partir para a compra de um grupo mesmo de mídia, isso faz todo sentido. Tomar cuidado, Nicolas, que esses caras de Globo e etc., esses caras atendem a interesses muito maiores do que somente os patrocinadores dele. Então a gente dá dinheiro para eles e patrocinar esses caras, nunca vai comprar nossa boa vontade. O governo Bolsonaro tinha essa discussão, muita gente, os artistas estão falando mal só porque acabou a mamata. E eu falei, uma época eu falei isso pro Mário Frias até, né, numa live, falei, não adianta, que se você der dinheiro, a única diferença é que eles vão estar mais ricos falando mal de você. Mas vão continuar falando mal de você. A Globo vai ser sempre contra o agro. Sempre. Esses caras, eles vão ser sempre, porque é uma questão maior, eles atendem aos interesses tanto de formação deles, ideológicos, do próprio jornalista, na pessoa física, quanto interesses globais muito superiores que tinham a ver com aquilo que a gente estava falando aqui. Se o cara começa a exaltar o agro brasileiro, logo depois começa a ficar feio para ele com os verdadeiros patrões dele. E se engana quem acha que o patrão de grupo de mídia hoje em dia é a audiência. Tem uma coisa que os últimos anos no Brasil mostraram, é que o único grupo que tinha como patrão a audiência era a Jovem Pan. Aí deu ruim, né? Nicolas, você lançou um livro recentemente que trata de como o agro deve combater essas narrativas, né? Já faz um jabá do livro aí. Na verdade, esse livro, né, o Guia de Comunicação para o Agronegócio, ele é um material de apoio, principalmente para as médias e pequenas empresas, para que elas possam se comunicar de uma forma mais eficaz. Então, as grandes empresas no Brasil, elas já têm departamentos de comunicação muito bem estruturados, elas, dentro do possível, fazem já algumas ações, efetivas ou não, mas fazem. Mas o problema é que a grande maioria das empresas no Brasil, empresas e cooperativas também, elas são médias e pequenas e elas não veem a comunicação como um investimento. Elas não entendem a questão da reputação, enfim, como que isso impacta o negócio. E, infelizmente, eles ainda veem isso como um custo. Ou, na pior das hipóteses, vou botar um release ali, será que isso vai aumentar a minha venda? Não, isso não vai aumentar a sua venda. Isso vai aumentar a sua reputação. E você, com uma reputação melhor, talvez consiga conquistar espaço no mercado, ganhar um share no mercado. Mas o livro é um guia, ele vai desde o básico mesmo, explicando, principalmente para as lideranças, né, os CEOs, enfim, pessoas que estão nos cargos de comando aí, a importância da comunicação, a comunicação no século XXI, né, porque não faz muito tempo, o que era a mídia? A mídia era o jornal, revista, TV e rádio. Se você não saísse no Estadão ou na Globo, não era notícia. Hoje não. Hoje a gente está vendo aí um programa como o Bradock, a gente está vendo podcasts, a gente está vendo, enfim, uma infinidade de novas plataformas, novas mídias aí, que começam a dar voz para mais gente, né? Então, a gente está menos refém da agenda dos grandes grupos. Hoje, os grandes grupos podem até ignorar, mas a informação em si, ela tem outras formas de escoamento. E é um pouco disso que eu falo no livro. Quais são as alternativas, os ganhos potenciais, né? E principalmente para que esses empresários não enxerguem a comunicação como um custo, mas sim como um investimento. Nicolas, fala novamente, por favor, o nome do livro e aonde as pessoas podem comprar. Guia de Comunicação para o Agronegócio. Esse livro ele já está disponível na Amazon. Na Amazon, se não me engano, está só o e-book ainda, porque o lançamento oficial dele é no final do mês. Mas no site da Aberge, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, né, que é a editora que lançou esse livro, ele já está disponível. Então, Guia de Comunicação para o Agronegócio, editora Aberge. No site da Aberge já está disponível e o e-book também na Amazon.